Eu estava na Itália no finalzinho de janeiro, quando a coisa começou a acontecer. Já estava ocorrendo na China e aí eu estava nesse congresso, o pessoal da China não começou a chegar e a gente começou a perguntar, tudo que estava ocorrendo de fato. Tinha essas informações desencontradas dessa história. E aí, quando eu estava lá, estava já retornando, um caos em aeroporto, um caos em qualquer lugar. Quando eu cheguei no Brasil de volta, eu pensei, nossa, isso aqui não vai demorar muito, nós vamos estar na mesma situação. Vamos estar no mesmo caos ou próximo a isto. E aí comecei a fazer algumas reflexões assim, de casa, né? Tipo, nós não temos a estrutura hospitalar da Europa, nós não temos as condições, mas algum tipo de solução a gente tem que dar a isto, não é? E aí o que eu comecei a pensar de que forma então a gente poderia usar as estruturas e o que nós tínhamos em torno a nós para poder, de uma certa forma, ajudar e contribuir. E aí a primeira coisa que eu tive conhecimento ainda na Itália foi da utilização, até estou com uma máscara aqui, não sei se tu vai conseguir ver no vídeo. Perfeito. Né? Isso aqui são aquelas máscaras que agora também o pessoal está comentando bastante, são aquelas máscaras da Decathlon, que na Itália, por conta da falta dos respiradores, começou a se utilizar, mas isso em janeiro ninguém sabia. Agora a gente está discutindo, agora essa coisa está um pouco mais difundida, mas não tinha nada. Então o que eu fiz? Junto com os outros colegas ali na faculdade, e junto com a coordenação, com o reitor, todo mundo empenhado um pouco nisso, nós começamos a nos perguntar, olha, o que a gente pode fazer? Bom, mas essa máscara funciona, não funciona? E aí nós temos lá então um laboratório de 3D dentro da faculdade e eu comecei a fazer os testes das peças. Para ver se nós poderíamos reproduzir as experiências italianas aqui. Porque os problemas serão os mesmos, e na prática são os mesmos. Então comecei devagarinho, olhando para isso, começando a prototipar. Nesse meio tempo, a gente formou uma rede com outras instituições. Então, a URGS, por exemplo, está fazendo as máscaras, nós também já estamos fazendo as máscaras, os protetores de EPI, né, que as máscaras frontais. Outras instituições estão colaborando e a gente se inseriu nesse pool de instituições que estão tentando dar uma resposta local para os problemas, né? Então nós começamos com esse primeiro protótipo e depois nós fomos para outros produtos, não é? E aí estamos fazendo as máscaras, eu já estou começando a prototipar, nós estamos começando a prototipar válvulas para os respiradores, porque os respiradores, o que ocorre? Eles têm uma limitação, eles operam um para cada pessoa. Na Itália, o que estava sendo feito, e o que está sendo feito ainda, divide-se um respirador para 8 pessoas. Consegue potencializar a capacidade dele. Então, isso o que é? É uma válvula que se imprime numa impressora 3D, tipo esta aqui que eu estou te mostrando, e que simplesmente amplia a capacidade sem maiores investimentos. Né? E é uma coisa simples, é uma impressora, e é um tipo como digamos assim, eu vou chamar de componente que a gente imprime em 2 horas, 3 horas dentro da faculdade. Né? E ele tem um baixo custo de produção? Sim, nessas horas é até difícil pensar em custo. Claro. Né? Nós aqui, mas vamos supor que a gente falasse somente no custo de uma peça como essa aqui, custa R$4 para fazer, R$5. Na comparação com a potencialidade de vidas que ele pode salvar, né? Exato. Então fica até difícil de falar nesses preços, porque não faz sentido, né? Essa coisa do econômico, também tem essa discussão que o pessoal vem fazendo da separação do econômico com a vida. Não é uma separação. As coisas são juntas, não há como separar. Se nós não temos pessoas para vivas, nós não temos fator de produção para produzir, né? Então fica uma coisa assim, vamos dizer assim, meio estranha, né? Mal comparando, é o cão correndo atrás do próprio rabo. Exatamente. Como se nós tivéssemos como cortar o rabo, separar do cão, né?
E, enfim, então é um pouco isso. Nós começamos com a máscara, depois passamos para as viseiras. A gente está produzindo agora as viseiras. É uma produção lenta, já porque a capacidade da máquina é o que é, uma máquina pequena para um laboratório, não é para a escala, não é? Mas nós estamos usando para isso. Né? Já tem uma noção da quantidade produzida? Essa semana nós temos 40 máscaras produzidas. Essa é a produção de uma semana com o feriado no meio. Foi interrompido o trabalho ou não? Sim, acabei interrompendo porque, para tu teres uma ideia, nós temos lá, como é que a gente está funcionando? Nós estamos respeitando a quarentena. A faculdade está respeitando por completo. Então eu estou operando a máquina, o laboratório remoto de casa. Né? E o que ocorre? Então eu tenho lá 2 colegas que são voluntários, os meninos que trabalham na informática, porque nós estamos fazendo as aulas por meio dos meios digitais, à distância, e aí então nós temos que ter colegas dentro da instituição mantendo o sistema informático funcionando. E eles estão lá comigo retirando as máscaras. Então a produção é pequena, a gente consegue produzir 6 máscaras por dia. Mas imagina, se a gente conseguir proteger 6 pessoas por dia. A produção vai ser destinada para quem solicitar a doação? Vocês têm meta de para quem distribuir? Pois então, nós temos um curso de enfermagem na faculdade. Esse curso nós temos alunos na linha de frente. São alunos que estão na linha de frente, que trabalham nos hospitais locais, né, em torno da gente. E esse vai ser o primeiro, assim, o nosso foco são os postos de saúde e os hospitais do nosso entorno. Não que a gente não queira, não é uma discriminação com os outros, mas esse é o sentido de estar ali. Atender a sua comunidade, né? Eu vi também, professor, que a faculdade está buscando parcerias, né, de quem tiver uma impressora disponível que possa também reproduzir a ideia, né, para criar uma rede aí de produção. Exato. Esse foi um segundo passo que logo em seguida a gente imaginou. Nós criamos um site, eu vou abrir aqui, que é o FabLab Social. Eu acho que as meninas devem ter passado para ti. Sim, passaram. E o que a gente espera ali? A gente imagina que, por exemplo, no distrito de Cachoeirinha, de Gravataí, Viamão, nós tenhamos empresas que tenham máquinas impressoras 3D e que provavelmente estejam paradas hoje, porque a produção está parada, e que eventualmente poderiam, então, fazer escala com a nossa para produzir esses equipamentos. Então nós temos a professora Mariana, que está fazendo essa parte de comunicação, junto com as empresas, mas é um trabalho árduo, porque não tem uma estrutura como dos meios de comunicação, que é o caso de vocês, para a gente tentar trazer para dentro da rede da nossa interação essas outras máquinas. Né? Então a gente acaba, por exemplo, fazendo parcerias com a URGS, fazendo parceria com a Unicinos, que são outras instituições que são maiores e que têm um outro escopo, e a gente acaba tentando, de alguma forma, trazer escala para a gente também em parceria com eles. Certo. Uma das perguntas que eu tinha para o senhor separado aqui era justamente isso, essa parceria com a URGS, como funcionaria, né? E para quem seria ou para quem será a distribuição desses equipamentos, não é? Sim, a parceria com a URGS se dá da seguinte forma: a URGS tem alguns laboratórios que já está produzindo, e a URGS faz parte de uma rede maior que se chama Brothers in Arms, que é uma rede de voluntários que está operando, e essa rede a gente também está em contato. Né? O que ocorre hoje em termos de funcionamento? A URGS hoje capitaliza boa parte das doações, porque todo mundo tem a URGS como referência. Sim. Né? Então, por exemplo, materiais para as impressoras, materiais do acetato que a gente usa nas máscaras, eles acabam concentrando, eles nos doam uma parte e a gente acaba trazendo para o laboratório e fazendo. Né? Então é uma ajuda no sentido de centralização dessas doações, que pode ser feito por eles, mas como pode ser feito por nós também. Se os meios de comunicação, como é o teu caso, local, começa a difundir,
divulgar, é bem provável que as pessoas comecem a procurar o Sezuca, que é ali do lado. O senhor chegou a fazer contato, a faculdade fez com as entidades empresariais aí, a CIV, a SIGRA, a Cindiloja, a CDL? Eu acho que eu diretamente não, por conta que eu estou mais focalizado nessa coisa do desenvolvimento. Mas eu creio que uma das professoras que cuida dessa parte de relações, ela está fazendo, né? Mas é sempre sob aquela perspectiva que é diferente da de vocês, né, Cristiano? Porque não é um meio de comunicação, entende? Claro. É uma faculdade, né? É uma relação mais institucional do que de comunicação. Exatamente, Uhum. exatamente. Então, chega, mas chega diferente para as pessoas. Essa é uma outra discussão muito importante, né? Que é o que vai ser o futuro depois disso daqui, né? E é bem importante essa discussão, porque por muito tempo, desde que eu comecei a estudar, lá nos anos 2000, se falava nas características de uma sociedade pós-industrial. Tem toda uma discussão por trás desse negócio. E já lá atrás se dizia, olha, os centros industriais, o jeito que a vida está organizada, não faz sentido, as pessoas podem trabalhar de maneira remota. Né? Mas o que acontece? Nunca ninguém acreditou de fato nisso. Nunca achou que fosse necessário e que fosse possível. Né? E agora a gente está vendo na prática que é possível além de necessário. Né? Exatamente, e vai ser uma questão de sobrevivência econômica nos próximos períodos também, porque reduz custos, né? Exatamente. Eu acho que vai ter isto. Também tem uma questão bem importante que hoje, que está sendo discutido na Europa exatamente nesse momento, mas nós também estamos discutindo isso aqui, que é, imaginem amanhã que nós estamos, então, a partir de amanhã, supondo, né, imaginando que nós estejamos abertos, atividades produtivas, comércio e tudo mais. Supondo que nós tenhamos que organizar isso, porque as pessoas não vão poder se relacionar como se relacionavam antes. Não vão poder a mesma distância, não vão poder ter os mesmos hábitos. Bom, só que o seguinte, a frota de ônibus continua a mesma. Os trens continuam os mesmos. Só que o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que reduzir pela metade, para que as pessoas tenham distância. Então, a boa parte da população vai ter que de uma certa forma, continuar trabalhando de maneira remota, independente da vontade, independente das possibilidades. Professor, o senhor esteve na Europa quando iniciava, ou pelo menos se ganhou notícia, né, da pandemia. Sim. Se alastrando pela Europa ali. A Itália foi o epicentro, hoje a Espanha já está à frente da Itália em número, mas tudo bem, né? Depois chegou às Américas. Mas o que o senhor encontrou por lá, professor? Quando eu estava lá, as pessoas estavam pouco acreditando no que estava ocorrendo. Né? Ou seja, nós tínhamos os aeroportos medindo a febre das pessoas, mas nós tínhamos as pessoas circulando em trens normalmente. Nós tínhamos bares, tudo aberto. Ao mesmo tempo que os casos já começavam a... Né, já tinha isso no final de janeiro, já tinha números, a Itália já tinha números na aqui. A Itália fechou já na metade de fevereiro. Começou a se fechar por completo já na metade de fevereiro. Então, assim, de um lado nós tínhamos uma população que estava um pouco informada, um outro tanto desinformada, um outro tanto descrente. Nós tínhamos uma repercussão muito ruim, assim, que eu podia ler nos jornais e acompanhar os jornais lá. A gente via informações desencontradas, ou seja, problemas com a própria política, por exemplo, alguns partidos políticos querendo dizendo que aquilo não seria um grande problema, que a China, existiam lá condições de vida que na Itália ou na Europa não existiam, e que logo essas coisas não chegariam. Então tinha vamos dizer assim, tinha um lado prático, que eram as pessoas não entendendo, e tinha uma narrativa que era uma narrativa difícil de ser hoje sustentada, que era, não, isso é um problema de países ou de um país que cresceu rapidamente, que se desenvolveu e que aqui nós temos outras condições e outra estrutura e isso não nos pega. Né? Isso é um pouco a percepção, né, daquilo que eu pude entender naquele período que eu estava lá. E hoje a gente sabe que não é isso, né? Hoje a gente sabe que justamente aquela confusão
do ponto de vista da comunicação, do ponto de vista das ações políticas, até do ponto das outras esferas do próprio país e daquela sociedade, mostraram que muitas coisas foram feitas de maneira equivocada. A gente pega o caso da Lombardia, é dramático, né? Então, do tipo, hoje se sabe que o vírus circulava pela Itália desde o final de novembro, né? Hoje se sabe, coisa que não se sabia, porque as pessoas não tinham a mínima experiência, a mínima ideia do grau de transmissão. Se sabe também que na Lombardia especificamente, falando no caso italiano, os hospitais logo ficaram cheios, a ponto de eles levarem as pessoas para dentro das casas de repouso, junto com as pessoas mais idosas. Então os números que a gente vê hoje, que eles informam hoje, são números de um erro de operação, infelizmente. Eu vejo todas essas questões aqui no Brasil, elas, como a própria doença, o debate migrou para cá da mesma forma. E em certos momentos se tem a sensação de que o Brasil não aprendeu com o debate no ponto de vista do que não funcionou lá. A gente tem a discussão sobre o prefeito de Roma, né, que foi contra o lockdown, foi contra qualquer tipo de distanciamento. Não estou nem falando de uma questão rígida, fechamento completo como o lockdown, a ponto de ter que botar a polícia na rua para prender e multar. E aqui no Brasil a gente tem a discussão errônea de direito de trabalhar, direito de ir e vir. Quando o senhor fala também no aspecto da informação, a gente tem uma dificuldade de informação aqui. E não pela oferta de informação, pela questão cultural da compreensão e do interesse por ela. Isso é lamentável, isso é lamentável, isso é lamentável. E eu te diria assim, eu não gostaria de colocar culpa e de chamar isso como um problema cultural. Eu te explico o porquê. Eu acho que existe uma guerra de informações. Eu acho que há uma produção de contra-informação que não é de agora e que, de alguma forma, minou uma parte da sociedade brasileira, né? E que aí tu tens razão, se tu pegas então em locais onde as pessoas têm menos informações, e se essas informações que chegam antes são essas contra-informações, isso complica. A crise nos ensina algumas coisas. A primeira delas é que o jornalismo sério nunca foi tão importante. Esse é um primeiro aspecto, né? Que o Estado nunca foi tão importante.